Graças a Deus. Saudações para a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, amados. Louvado seja Deus. Bom estarmos na presença de Jesus. Quero agradecer a Deus por poder estar falando a palavra de Deus nesta noite. Quero agradecer ao pastor Fábio, que tem nos aberto a porta para estar aqui. Também ao nosso pastor Mateus, que está aqui. Nosso pastor José, nosso pastor Rogério, que é nosso amigo de longa data. Eu estou muito feliz de estar conhecendo os irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, Romanos capítulo 12, se você quiser abrir a palavra de Deus nesse capítulo, para nós falarmos alguma coisa que Deus colocou em nosso coração. Quero confessar aos irmãos que esse texto é muito forte e eu desejo me atentar ao texto e se prepare o seu coração. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Amados, quando olhamos para o capítulo 12, quero repetir o versículo 2, que é o tema desse capítulo, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, quando você lê todo o texto, você percebe que o apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja romana como se comportar agora que eles aceitaram o Evangelho. Como se portar? Como viverei agora que recebi a Cristo, que recebi a palavra? E ele fala sobre a adoração, ele fala sobre os ofícios dos dons, ele fala sobre como vivemos em uma comunidade cristã, e ele fala como vivemos diante de pessoas não cristãs. Todo esse capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai orientando a igreja romana de como viver. E mudar a sua mente é você não se conformar. O texto é fácil a compreensão, porque fala de uma forma, ou seja, o mundo tem uma forma de tratar as coisas, o mundo tem um jeito de tratar as coisas, e nós sabemos como o mundo trata as coisas, porque afinal nós estamos no mundo, porém temos uma nova pátria reservada no céu, e nós sabemos como que o mundo vive, nós sabemos como que o mundo se comporta, e mesmo estando no mundo, o texto diz: não se conforme, ou seja, não entre na forma do mundo. Antes, agora você vai viver um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, um jeito novo. Mude a sua mente. Louvado seja Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo. E o interessante é que ele fala sobre a adoração que foi cantado aqui. As irmãs do ciclo de oração cantaram um hino muito lindo e conhecido. E sobre a adoração, ele fala no versículo 1: o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. Isso é forte, porque às vezes nós entramos na presença de Deus só para trazer uma oferta. Nós sabemos, e eu já vi isso e já provei que isso é verdade. A pessoa não crente, irmão, se você já fez isso, faça para você ver se é ou se não é verdade. Chegue ao não crente lá do seu trabalho, um amigo seu, e diga assim: olha, nós vamos fazer um evento e quero um donativo para esse evento. Nós vamos ajudar a obra missionária, vamos fazer uma obra social e eu quero um donativo. Parece incrível.
ele saca da carteira e dá uma oferta boa. Alguém já viu isso? Nunca fez essa experiência? Então guarde no seu coração isso e faça. E ele diz assim: olhe por mim lá, irmão, olhe por mim lá. O que ele está fazendo? Ele está tentando comprar o favor de Deus com a sua oferta financeira. É assim que o mundo se comporta. Ele acha na mente dele que por ele dar uma oferta, por ele jogar um dízimo morto, por ele colocar algo forte na salva, na sua mão para que você faça aquela obra, Deus vai olhar para ele de forma diferente. É assim que ele pensa. É desse jeito que ele pensa. Então, irmão, ele não poupa esforço de dar uma oferta para você. Há aqueles que vai falar que você vai dar para o pastor, mas muita gente vai te ajudar. Mas o que eu quero dizer com isso? Esta é a forma de adoração do mundo. O mundo não serve a Deus, mas ele acha que entregar uma oferta vai resolver os seus problemas. Ele acha que ajudar um necessitado, os seus problemas vão ser resolvidos diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz assim: ei, o seu corpo também é uma oferta. Ei, não é só o seu recurso financeiro que Deus quer. Pense diferente. O seu corpo também deve ser apresentado para Deus como uma oferta. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, irmão, ele explora isso de forma muito forte. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, ele diz assim: o corpo de vocês é membro de Cristo. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 6, versículo 19, ele diz: olha, não sabeis que vós sois templo de Deus, Deus habita em vocês, o corpo de vocês é de Deus. E diz ainda o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23: apresente diante de Deus o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Aleluia. Tudo tem que ser entregue, tudo deve ser apresentado, tudo deve estar diante de Deus. Logo, você não vai usar a sua mão para o mal, você não vai usar os seus pés para o mal, você não vai usar o seu pensamento para o mal, você não vai usar os seus olhos para o mal, você não vai reservar o seu ouvido para o mal, porque o meu corpo é do Senhor. É um sacrifício, aleluia, é oferta. É assim que vocês devem viver. E esse ensino, ele não é novo. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o profeta Moisés, ele não falou nada diferente disso. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O coração aqui representa o seu homem interior, o seu espírito, aonde Deus habita. De toda a sua alma, sede das suas emoções, sede dos seus pensamentos, sede dos seus desejos. Então ame a Deus com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, com todo o teu desejo, com as suas emoções. Ame a Deus desse jeito. Glória a Deus, aleluia. E com todo o teu poder, com todas as suas forças. Glória a Deus, aleluia. Com todas as suas forças. E é interessante isso, irmão, porque é assim que Deus se agrada. Tem gente que diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. E eu também digo: se você vai fazer um sacrifício de tolo, então não faça. Mas Deus recebe o sacrifício e o esforço humano do crente. Glória a Deus, aleluia. Deus recebe, às vezes, você que está servindo ao Senhor, chega do trabalho, cansado, sofreu o dia inteiro, mas você tem uma responsabilidade na igreja.
Você precisa abrir um culto. Você precisa tocar no conjunto. Você precisa reger as irmãs. Você precisa cuidar da porta. E você está cansado, é verdade, mas você vai servir a Deus com toda a tua força. Sabe o que é isso? É você apresentar a Deus o seu corpo. Glória a Deus, aleluia. Oferta. O seu corpo também é oferta. Então o apóstolo Paulo, ele trata esse assunto aqui. E eu vou dizer para os irmãos, a gente tem uma disposição grande para servir os nossos objetivos. Mas quando chega para servir a Deus, a gente fala assim: Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Não, irmão. O que é para você fazer, faça com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Faça. Aleluia. E o apóstolo Paulo, do versículo 3 ao versículo 8 do capítulo 12, ele fala algo muito interessante aqui. E eu quero aqui reservar um tempo a isso daqui, porque ele vai falando que o corpo, ele é um, mas tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Amados, preste bem atenção. Às vezes nós caímos na tentação de achar que o dom do outro é melhor do que o seu, que a capacidade do outro é maior do que a sua, e nós vivemos querendo o que é do outro. Enquanto estamos vivendo querendo o que é do outro, nós não desenvolvemos o que é nosso, nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu. Amado, o mundo secularizado, diga comigo, o mundo secularizado. O que é isso? O pensamento secular. Preste bem atenção. Eu sou um dono de uma grande empresa e eu preciso contratar um biólogo, e eu vou dizer assim, no anúncio de emprego, eu preciso de biólogo que seja formado em advocacia. Rapaz, por que o biólogo precisa ser formado em advocacia? Porque com certeza ele vai mexer no meio ambiente e ele precisa estar pautado nas leis. Os irmãos estão entendendo? Então a empresa vai exigir um biólogo que saiba advocacia. Ele precisa contratar um administrador de recursos humanos que, além de ser um administrador, seja formado em psicologia. Por quê? Porque quando um funcionário lá começar a espanar a mente dele, ele seja capaz de dar um apoio psicológico para o funcionário. Os irmãos estão entendendo? Algumas empresas dizem assim: eu preciso contratar um motorista que seja formado em mecânica de caminhão diesel. Por quê? Porque se o caminhão quebrar, ele vai se virar. Isso é o pensamento secularizado, onde uma pessoa precisa de ter mais de uma função. Uma pessoa precisa fazer mais de uma coisa. Uma pessoa precisa manjar de tudo. Quero dizer algo para você: esse não é o pensamento da igreja. A igreja, Deus colocou pessoas no seu devido lugar. Não, você não precisa saber tudo, basta você saber fazer a sua função com perícia, com dedicação, com prazer. Você não precisa fazer tudo aqui, não. Faça o que Deus colocou na tua mão com toda a dedicação e vai dar certo. Aleluia. Você não precisa saber dirigir culto, você não precisa ser profeta, você não precisa ser um mestre, você não precisa ser um músico. Eu tenho que fazer de tudo, não. Faça o que Deus colocou na tua mão. Aleluia. Aleluia. E ele vai dizendo assim: olha, o que é mestre, se dedique em
ensinar. O que exorta, se dedique em exortar. E é interessante isso, porque o exortar não é o repreender as pessoas. Exortar é animar as pessoas. Quando a pessoa está desanimada, você vai exortar ele. Vai, rapaz, você é forte, Deus é contigo, olha o que Deus já fez por você, nós estamos juntos, Deus vai te ajudar. Isso é exortar. Glória a Deus, aleluia. E Paulo está dizendo: olha, você que recebeu a capacidade de repartir, reparta com liberalidade. Você que preside com cuidado, você que exerce misericórdia com alegria, aquilo que Deus deu para você fazer, se dedique. Glória a Deus, aleluia. A igreja, irmão, Deus colocou muitos membros em um único corpo, para que cada membro faça aquilo que Deus determinou que ele faça. E sabe o que é interessante, irmãos? Que quando olhamos para o Antigo Testamento, a gente encontra Moisés. Moisés, Deus chamou para ser profeta, Deus chamou para ser legislador, para escrever as leis de Deus e para ser juiz. Mas Moisés era da família de Levi, da tribo de Levi, mas para o trabalho no templo, para exercer o sacerdócio, Deus chamou Arão para ser sacerdote, sumo sacerdote, e os seus filhos sacerdotes. E sabe o que é interessante? Que é quando você abre a palavra do Senhor, lá no livro de Números, abre lá, meu querido, abre lá no livro de Números, capítulo 4, melhor dizendo, que também, além da família de Arão, que era a principal família da tribo de Levi, que Deus chamou para o sacerdote, para o sacerdócio, Deus também levantou a família dos coatitas. Os coatitas, eles seriam aqueles que levaria a mobília do santuário. Versículo 15: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate, diga comigo, Coate, essa era outra família muito importante na tribo de Levi. Eles eram encarregados de carregar a mobília do santuário. Vinha os sacerdotes e cobria a arca do Senhor, cobria o candelabro, cobria a mesa da preposição, cobria o altar de incenso, e cobria com um pano azul, com um pano de texugo, e ao fazer isso, depois de estar todo coberto, vinha os coatitas e carregava aquilo. Qual que era a função dos coatitas? Carregar a mobília do santuário. O que isso representa, pastor? Isso representa força. Força. Na igreja, irmão, tem as famílias que Deus levantou, que faz o trabalho bruto, que exerce força. É a família que Deus usa para carregar a carga. Às vezes eles ofertam mais, eles dizimam mais, eles se esforçam mais. Parece que o peso está todo no corpo deles, mas é porque Deus chamou eles, como os coatitas, para carregar carga, e eles são fortes, eles conseguem. É os coatitas. Mas não havia só os coatitas, havia também a família do Gerson, os gersonitas. Versículo 22 diz: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a sua casa, segundo as suas gerações. Qual que era a função dos filhos de Gerson? Carregar as cortinas, toda a parte que cobria o templo, toda a cobertura, o véu. O que isso representa, irmão? Representa o povo que exerce misericórdia,
aquele que cobre. Às vezes você tem uma parede que está muito bonita, aí você põe uma cortina lá, o que acontece? Cobriu. Essa cortina é tão bonita, você esquece da parede. Às vezes a sua mesa está feia, você joga uma cortina por cima bonita lá e cobre. Você, rapaz, que mesa da hora. Essa era a função de Gerson, carregar as cortinas. E na casa de Deus tem aqueles que exercem misericórdia. Não, ele está dando trabalho, mas eu estou orando por ele, eu estou ajudando ele. O pastor às vezes fala, não, eu vou disciplinar, mas chega o Gerson lá, não, pastor, tem misericórdia dele, ele não sabe o que fala, coitado dele, não. E ele vai cumprindo, vai exercendo misericórdia. A família de Gerson é aquele que carrega a cortina, é aquela que embeleza os outros, E na casa de Deus todos têm uma função. Glória a Deus, aleluia. Mas não só tinha a família de Gerson, também tinha a família de Merari, versículo 33. E este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo o seu ministério. Qual que era a função da família de Merari? Eles carregavam as colunas, eles carregavam os varais. Ou seja, quando a nuvem andava, precisava desmontar o santuário, vinham os sacerdotes, cobria a mobília do templo, vinha os coatitas e carregava, vinha o Gerson, a família de Gerson, e tirava as cortinas, e vinha a família de Merari e tirava as colunas, e ela também era encarregado de colocar as colunas, de afundar as colunas. O que isso representa? Representa o discipulado, aquele que ensina o novo crente, aquele que ensina o novo convertido, aquele que ampara o que está chegando, aquele que mostra o caminho, aquele que fortalece na palavra, aquele que mostra o norte para aquele que está desorientado. Ei, meu querido, Deus chamou na igreja muitos membros. Deus colocou cada um na sua função. Na igreja de Deus não pode haver atropelo de função. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que é interessante? É que eu sou destro, mas a minha mão esquerda é bem parecida com a direita. Mas se eu jogar a esquerda para a direita, o braço vai ficar para cima, ou não vai? A mão vai ficar torta. Eu sou destro? Sou. A esquerda vai me apoiar em tudo. A mão esquerda vai me apoiar em tudo. Ah, eu sou canhoto, tudo bem. A sua mão direita vai te apoiar em tudo. Sabe o que é isso, irmão? Cada um na sua função. Eu pareço com aquele irmão, mas você não está na função dele. Eu sou semelhante àquela irmã, mas você não está na função dela. Apoie ela, ajude ela, porque na sua função você deve ser o melhor naquilo que você faz. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que é interessante, queridos? Que quando olhamos para o tabernáculo do Senhor, a casa de Deus, Deus revelou o santuário, Deus revelou a mobília, mas Deus não disse para a família de Levi fazer nada daquilo. Deus encheu o coração de Bezaleel, da tribo de Judá, de sabedoria, de entendimento, para ele confeccionar cada um daquela mobília. Deus encheu o coração também de outro homem de Deus. Isso está em Êxodo capítulo 35. Rapaz, é conhecedor da palavra. E esse Aholiabe, cheio de sabedoria, de entendimento, de graça de Deus, ele também fez as cortinas, ele fez o azul, trabalhava com tinta, e esses homens eram hábeis para ensinar outros homens. Ei, meu querido, preste minha atenção. Quando Deus enche você de unção, quando Deus enche você de graça, e você se especializa naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você se torna capaz de multiplicar o teu dom, de ensinar outras pessoas a fazer o que você faz.
Mas se você ficar pensando no dom do outro, você nunca vai ser bom naquilo que Deus colocou para você fazer. Aleluia. Queridos, então o apóstolo Paulo, ele trata essa questão do exercício dos dons, do exercício da aplicação espiritual na igreja de Romanos. Mas ele não parou por aí. Ele também começou falando de como a igreja deveria se portar. Eu vou ler aqui rapidamente, porque o nosso tempo já está escasso. Abre a tua Bíblia comigo aí no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 9 diz assim: não finja amar, mas se apegue ao bem. Irmão, a gente, se tem uma coisa que a gente sabe, é quando o amor é fingido, ou não é assim? Meu Deus do céu, se alguém quiser enganar a gente de qualquer outra forma, engana. Mas quando se trata de amor, você pega logo, esse amor é mentiroso. Então o amor deve ser verdadeiro. Se apegue ao bem, se apegue. E ele continua dizendo, olha, honre seu irmão, versículo 10. Sabe o que é honrar o seu irmão? É reconhecer o que ele faz, é reconhecer o trabalho, é honrar ele. Tem gente que desonra o que o outro faz. Se fosse eu, seria melhor. Não, honre ele. É isso mesmo, irmão. Continua. Você está no caminho certo. Dê os parabéns para ele. Lembre dele no dia que ele fizer aniversário. Honre ele. Isso, irmão, faz com que a gente desenvolva o amor. Quando você honra as pessoas, preste bem atenção. Pastor Rogério, nós somos amigos, mas eu não conheço muito o pastor Mateus nem o pastor José. Mas aí eu não honro eles, vai criar uma antipatia, ou não vai? E essa antipatia vai impedir às vezes ele de me amar, porque eu sou nariz empinado, eu cumprimento todo mundo, ele não. Aí o Espírito Santo diz para ele me amar, mas ele olha aquele camarada que não honra ele vai ter bloqueio para me amar. Mas se você honra, vai ser mais fácil dele te amar. E Deus, querido, o apóstolo Paulo continua dizendo, olha, versículo 11, o que você fizer, faça com fervor, porque vocês estão servindo ao Senhor. Faça com fervor. Sabe o que é isso, meu irmão? É fazer com vontade. Imagina, o carro do pastor Rogério quebrou, aí ele me liga, pastor Eli, estou aqui, precisando de socorro, guincha meu carro. Que lá, meu Deus do céu. Aí eu chego lá, pega a corda, o pastor Rogério vendo aquilo, ele vai falar assim, caramba, que miséria que é essa? Ô pastor Eli, o carro já tá bom, já pode ir, que já tá vindo outro colega aí. Obrigado, viu? E manda eu embora. Porque se eu ficar lá, ele vai ficar bravo. Não é assim, querido. Uma vez o meu filho, eu dei para ele um dinheiro para ele comprar pão. E ele, ô miséria, né, irmão? Aquele dia eu falei assim, não, hoje vai ser diferente. Eu falei assim, não, filho, deixa que eu vou. Não, pai, não, eu vou, não, eu quero. Fui lá, só que eu fui, aí eu falei assim, vou comprar mortadela, vou comprar outras coisas, né, irmão? Comprei tal, aí trouxe. Quando ele chegou e veio para cima assim, não, você não vai sentar na mesa para comer, não. Você não tem coragem de comprar e quer comer com alegria? E não comeu. Eu sou abençoado lá em casa, que a minha mulher me honra bastante nessa parte, tá, irmão? No outro dia eu falei assim, ei, vai descer o lugar hoje, pai. Aleluia. Querido, tudo que você fizer, faça com ânimo, faça com vontade. Deus disse para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, esforça-te de bom ânimo, esforça-te de bom ânimo. Deus não trabalha com desanimados. Se é vai com preguiça, nem vai, nem faça. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra coisa interessante, irmãos, é que ele disse assim, versículo 15: olha, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Isso é uma coisa que a igreja precisa de praticar. Querido, nós somos uma comunidade cristã. Essa comunidade deve fazer o possível para todos se alegrar junto. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer um evento aqui. Se eu for fazer um mega evento, não vai dar para chamar todo mundo. Então eu vou fazer um evento que dá para chamar todo mundo. É mais humilde, mas todo mundo vai estar junto. Vamos se alegrar todos. Só que na hora do choro, tem que chorar também. Tem gente que só quer dividir a alegria e não quer dividir o choro. Não, o choro também tem que ser dividido. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em Mateus 10, versículo 1, Deus disse aos discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Olha, o meu poder eu estou dando para você. Pode ir pregar e se alegre diante de Deus pelo poder que eu estou dando a vocês. Aí no capítulo 26, ele diz assim, ele estava já para morrer lá no Getsêmani, capítulo 26, versículo 37 e 38, ele chamou Pedro, Tiago e João e disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Vem chorar comigo, Pedro. Vem chorar comigo, Tiago. Vem chorar comigo, João. Eu estou em grande angústia. Chora comigo. Eu não quero só dividir a alegria, eu também quero dividir a minha dor. Ei, meu irmão, a igreja de Deus tem que compartilhar a dor. Glória a Deus, aleluia. Porque senão a gente está enganando aqui. Não estamos enganando aqui, é só festa? Só tem festa na sua casa, pastor? Não só tem festa não, tem choro. E tem choro que a gente tem que repartir. Olha, me ajuda aí, me ajuda aí, porque o choro aqui está forte. Agora, se você reparte o choro, também reparte a alegria. E se você reparte a alegria, também reparte o choro. É assim que a igreja de Deus tem que viver. Querido, meu tempo já está encerrando. Eu só quero concluir aqui um texto muito importante, que é o versículo 20. O versículo 20 desse capítulo diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso aqui está falando para o inimigo, tá? É como você vai tratar o não cristão. Isso aqui é para o inimigo, é para o que está de fora. Diga comigo: eu não tenho inimigo na casa de Deus. Amém? A gente não somos inimigos aqui, irmão. A gente pode ter ideias diferentes, inimigo não. A gente pode ter uma cultura diferente. O meu pai me ensinou assim, o seu pai te ensinou de outro jeito, você aprendeu diferente, mas não somos inimigos. Fazemos parte do mesmo corpo. Oh, aleluia! Comemos na mesma mesa, dividimos o mesmo pão, vamos para o mesmo céu. Não há inimigos aqui. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus acaba de me dizer aqui que tem orações que não está sendo recebida no céu, porque você não está perdoando o seu irmão, e ele não é o teu inimigo. Você não está perdoando a sua irmã, ela não é a tua inimiga. Perdoa, perdoa, para Jesus te perdoar. Glória a Deus, aleluia. Não há inimigos na casa de Deus. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Espírito Santo. Bendito seja o Espírito Santo. Demandará séria. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz o apóstolo que quando o seu inimigo que está de fora, aquele que te persegue, aquele que quer o teu mal, aquele que quer que você caia para ele passar por cima de você, quando ele tiver fome, dá de comer para ele. Quando ele tiver sede, dá de beber para ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você faz isso, você taca fogo na mente dele. Você amontoa brasas de fogo na cabeça dele.
Quando os inimigos de uma cidade, milênios atrás, ia invadir os portões de uma cidade murada, havia em cima dos portões barris e tonéis de gordura animal, e eles jogavam em cima do inimigo, e ao jogar óleo, alguém jogava uma flecha com fogo, tacava fogo nos inimigos, e o fogo começava queimando na cabeça. Quando você faz bem para o teu inimigo, você taca fogo na mente dele, ele fica perturbado, ele não sabe o que está acontecendo, ele não consegue admitir por que você está tratando ele daquele jeito, ele fica perdido. E aquela hora de confusão é a hora que o Espírito Santo trabalha no coração dele. Diz o texto em 2 Reis capítulo 6 que o profeta Eliseu revelava os planos do rei da Síria para o rei de Israel. Chegou uma hora que o rei de Israel mandou buscar Eliseu. Foi lá na casa dele. Quando chegou lá, o Senhor estava com Eliseu. Ele orou: Deus, segue esse exército. O exército ficou cego. Eliseu conduziu aquele exército lá para o centro de Samaria. Quando chegou no centro de Samaria, o exército estava cercado pelo exército de Israel. Então Eliseu orou: abre os olhos desses homens. Quando eles abriram os olhos, eles viram que estavam cercados. E o rei disse assim: pode matar, meu pai, pode matar eles. Eliseu falou assim: não, você não capturou eles? Não, eles não são os seus prisioneiros. Eu que trouxe eles aqui. Dê pão e dê água para eles. Diz o texto que o rei fez um grande banquete e deu para aquele exército. O exército comeu, se fartou e foi embora, e nunca mais invadiu Israel. Glória a Deus, aleluia. Assim, lá não dá para invadir não, porque o povo lá é diferente. Nós estava na mão deles, nós estava pronto para morrer, e eles provaram para nós que eles são diferentes, eles não são como nós. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Devolvo a palavra ao nosso pastor Mateus. Deus abençoe. Os irmãos estão felizes com a presença do nosso pastor Eli? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Do Pai.